Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de ontem, nós ouvimos Jesus que termina uma série de milagres, de vocações, não é? E então conclui o Evangelho dizendo assim: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a colheita. É nesse contexto, né, de olhar para o povo e ter compaixão, porque são como ovelhas sem pastor, que então, imediatamente, inicia o Evangelho de hoje, ou seja, o chamado dos 12 apóstolos. Jesus vê a necessidade do povo e responde a essa necessidade. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes o poder. É esta realidade que nós, católicos, celebramos com grande alegria. Infelizmente, os nossos irmãos protestantes, eles amam Jesus, seguem o Evangelho, mas só em parte. Por quê? Porque eles são uma forma de cristianismo sem sacerdócio. Eles acreditam que existem somente os discípulos de Jesus batizados e acabou. E acabou. Esse gesto aqui que Jesus fez, de chamar os 12 apóstolos, de separar do meio dos seus discípulos 12 homens para serem os apóstolos e para lhes dar poder, um poder especial. Isso, infelizmente, os protestantes rejeitam. E ao rejeitar o sacerdócio, eles rejeitam aquilo que é o caminho largo da salvação, no sentido de que nosso Senhor nos dá a facilidade dos sacramentos. Pobrezinhos dos nossos irmãos protestantes, que jogaram fora os meios de salvação. É como se dissesse assim: olha, você tem que atravessar esse mar cheio de tempestade, e você tem aqui um transatlântico moderno, seguro, que pode atravessar o mar. Eles dizem: não, nós queremos ir de canoa. É loucura. Por quê? Porque ao rejeitar o sacerdócio, os protestantes ficaram somente com o batismo. Pobrezinhos. Eles não têm a crisma, porque não têm sacerdotes validamente ordenados. Eles não têm a Eucaristia, porque não têm sacerdotes validamente ordenados. Eles não têm a confissão, porque não têm sacerdotes validamente ordenados. Eles não têm a unção dos enfermos, porque não têm sacerdotes validamente ordenados. Eles não têm a ordem, evidente, não têm sacerdotes validamente ordenados. Ficaram somente com o matrimônio, que eles nem acreditam que é sacramento, e o batismo. Agora, pense só, pobrezinhos, imagine você e eu, se nós tivéssemos sido batizados, e agora, cometer um pecado mortal, se vira, não tem confissão, se vira para conseguir uma graça especialíssima de uma contrição perfeita. Meu Deus, dá até vertigem de pensar uma coisa dessas. O que seria de nós sem sacerdotes? Meus queridos, eu sou padre, mas eu também dependo dos sacerdotes. Eu também me confesso. Eu com frequência, me lembro de rezar pelo padre
que irá me atender no meu leito de morte. Eu peço essa graça. Eu peço essa graça, que eu não morra de repente, sem preparação. Livrai-me, Senhor, da morte repentina, da morte não preparada. Eu peço a Deus nosso Senhor, por esse padre. Não sei se ele já nasceu. Pode ser que não. Pode ser que não. Se Deus me der uma vida comprida, um rapaz que nascer hoje, daqui a 25 anos, pode ser que eu esteja vivo, daqui a 25 anos ele pode ser ordenado padre. E pode ser ele quem vai me dar a última absolvição. Pode ser ele que vai me dar a unção dos enfermos. Pode ser ele que vai me dar a indulgência plenária na hora da morte. Meus queridos, eu peço a Deus, pelo sacerdote que irá me atender no meu leito de morte. Não sei se ele é santo ou se ele é pecador. Não sei se ele está lutando e vacilando na fé ou se ele está vitorioso, testemunhando a nosso Senhor. Não sei. Será aquele sacerdote que Deus designou desde toda a eternidade para me abrir a porta do céu. Vamos agradecer a Deus. Você reza pelo padre que batizou você? Você sabe o nome do padre que batizou você? É importante isso. Reze. Reze pelos sacerdotes que ouvem suas confissões, que lhes dão a Eucaristia. Mesmo você que está acompanhando através das redes sociais, que não recebe os sacramentos aqui na paróquia, recebe em outro lugar, em outra paróquia do Brasil, reze pelo seu sacerdote, pelo sacerdote aí da sua paróquia. Meus queridos, rezemos também pelos nossos seminários. Se existe um lugar onde é travada uma batalha ferrenha entre Deus e Satanás, é nos seminários, pelas almas dos seminaristas, dos futuros sacerdotes. Rezemos pelos seminários, rezemos pelos padres jovens, rezemos pelos padres menos jovens, por aqueles que vacilam na fé, por aqueles que estão sendo tentados de deixar o ministério, por aqueles que estão em pecado mortal, por aqueles que perderam a fé. Rezemos, Deus pode resgatá-los todos. E um sacerdote que é resgatado, são centenas de almas que são salvas. Que alegria estar na Igreja de Cristo, em que existe o sacerdócio ordenado. Jesus, como dom do seu sagrado coração, nos deu os sacerdotes. Que bom poder receber a absolvição e beijar a mão do Padre que me perdoou. Que bom poder receber os sacramentos, a alegria de ser católico. Rezemos também pelos nossos pobres irmãos protestantes, que jogaram fora o sacerdócio, para que retornem à única Igreja de Cristo, para que retornem à fé no sacerdócio de nosso Senhor,
É verdade, nós padres somos pecadores. Mas Jesus escolheu homens valorosos como São João, que estava de pé ao lado da cruz, mas também homens que naufragaram como Judas. Esses são os dois extremos do sacerdócio. Entre esses dois extremos tem outros 10. Esses 10 que caíram e levantaram. Que, como Pedro, negaram Jesus 3 vezes, mas depois foram perdoados e retomaram o caminho. Que seja esta a estatística da salvação dos padres. Ou seja, que só se percam a mínima parte, mas que a maior parte dos sacerdotes, mesmo caindo, se levantem, retomem o caminho. Vamos rezar muito e agradecer a Deus pela graça do santo sacerdócio católico.